Bem, pessoal, vamos dar início à correção do simulado. Foi um simulado que foi realizado, né, com a ajuda, né, de algumas IAs. Eu usei o ChatGPT para analisar todas as provas, usei também o Gemini, né, do Google, e usei também o DeepSeek, né. Aí foi meio que cada um foi analisando determinado conteúdo e tendo uma maior probabilidade do que poderia cair, e colocar 30 questões em que podemos discutir, né, inúmeros conteúdos, né, da prova, né, que vamos ver que a FGV é uma banca bem tranquila. O simulado está até, de certo modo, para vocês terem noção, um pouco mais difícil, né, mas fica aqui como bônus, né, para a gente estar corrigindo, vendo também aqui algumas questões diferentes que podem estar caindo na prova também. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem usar o chat, vou acompanhar também, e vamos lá. Mais ou menos 10 pessoas responderam, né, o simulado, e a média aí ficou 19,78 pontos. Como o simulado está um pouco mais difícil, né, eu creio que é essa média mesmo, né? Mas olhando as provas e os resultados das provas anteriores, né, de 30 questões, geralmente quem está ali top 3, ele acerta geralmente entre 23 e 25 questões, né? Então, quem acertou aqui nessa média de 19,78 pontos, né, na prova aqui, que foi um simulado um pouco mais difícil, a tendência é que na prova, né, arrebente, né, porque se continuar o mesmo perfil, a tendência é que seja, né, uma pontuação bem superior. A questão que teve o maior número de erros, né, foi essa aqui. Qual a sequência de ressonância magnética identifica sangramento subagudo, metoglobina intracelular? Somente 2 pessoas acertaram. De fato, quando envolve ressonância, eu já tenho observado, né, nos preparatórios anteriores que o nível de erro é maior, né? E foi o que aconteceu na fundação, né, que pegou muita gente nas questões lá de ressonância, né, que talvez tirou a aprovação de alguns. Mas na frente, né, eu vou discutir essa questão, vocês vão ver que dá para responder também. Então, pessoal, aqui são 30 questões, bem divididas, né, de acordo com o que ocorreu de mais recorrência na FGV. E essa questão eu coloquei justamente para analisarmos como a FGV e o elaborador ele cobra a questão. Olha aqui, ó. Qual é o limite anual de dose efetiva para indivíduos ocupacionalmente expostos, segundo a CNEM? Marque apenas aí uma alternativa, né? Então, pessoal, aqui de cara você ficaria com dúvida, né, em duas, né, que não seria de 20 milisievert, né, que é essa média em 5 anos, e 50 milisievert. As provas, geralmente, eles costumam levar você ao erro, né? Por quê? Olhei as provas da FGV, né, e a FGV, quando ele fala assim, quando ele quer esse limite, eles estão considerando 20 milisievert. Eu até olhei se eles estavam considerando, tipo assim, se teve recurso ou não, né? Mas nas provas da FGV eles não consideraram 50 e sim 20 como se fosse esse limite, né, nesse espaço de tempo. Por isso que no gabarito da prova, teve até um aluno que perguntou, né, estava lá como 20, mas é porque a FGV, né. Então aqui a gente já começou com uma questão polêmica, né, que caberia, né, duas respostas, se fosse a média de 5 anos, né, ou se fosse o limite máximo em 1 ano apenas. Então, aqui já começa com a questão ambígua, né? A FGV, em suas provas anteriores, considerou, né, a correta como 20, né? Aí o que é que eu estou observando aqui, pessoal, com relação à prática já de concursos, né? Um pouco mais de 10 anos nessa prática. Geralmente, se a banca não colocar limite máximo anual, geralmente eles estão considerando de fato 20 milisievert. Eu creio que é que nós conseguiríamos anular nos recursos, né? Nos recursos. Então, fica aqui como dica, na dúvida, né? A banca já tem uma presunção a marcar como 20 o gabarito correto. Mas, de antemão, já informo que aqui nós conseguimos tentar uma anulação, né? Via recursos. Aqui é o material do Prepara X, que até já enviei, coloquei no YouTube também, que é comparando o Portaria 453 e a diretriz 3.01 da CNEM, né? Que aqui compara, né? Fica bem legal para você estudar e decorar esses modelos aqui, beleza? Então aqui é importante, antes da prova, na revisão a gente vai detalhar minuciosamente cada um, né? Mas isso aqui na prova você tem que chegar sabendo decorado, né? Todas as normativas aí de limitação de dose,
que envolve a diretriz 3.01 da CNEM. Portaria 453 é importante? Para mim, é importante, porque ela é como se fosse o início de tudo, né? Você aprende muitos conceitos, né? Mas se cobrar a portaria 453, nós conseguimos também anular via recurso, né? Então, é importante, de fato, saber somente a diretriz 3.01 da CNEM, né? E todos os limites de idosos, beleza? Então, aqui fica como sugestão aí a tendência da FGV cobrar desse modelo. Aqui é uma questão bem tranquila, 100% dos alunos acertaram, né? É uma questão já bem batida, né? Então, ó, qual componente do tubo de raio-x é responsável por dissipar o calor gerado durante a exposição, né? Coloquei aqui uma foto, né? E nós sabemos, pessoal, de fato, deixa eu voltar aqui. De fato, né, que o nosso gabarito aqui vai ser, né, o anodo rotatório. Quando a gente falar de anodo, né, vocês têm sempre a lembrar também do efeito, né, anódico, ou efeito talão, ou efeito rio, né, eles podem estar cobrando, né, essa questão, principalmente, por exemplo, na revisão a gente vai detalhar bem, né, mas comparando, por exemplo, algum tipo de exame com a estrutura, por exemplo, a estrutura mais densa vai ficar para que lado? Anodo, né, ou catodo, ou tipo, que exame nós podemos se beneficiar mais do efeito anódico e tal, né? Tudo isso que a gente vai detalhar na revisão, né? Mas esse tipo de questão é uma questão modelo FGV, onde você pergunta algo bem direto e algo bem simples, beleza? Então aqui fica mais uma dica de questão para revisarmos aí, para quem vai estudar aí durante a semana, né, esses conceitos. Outra dica que eu vou dar para vocês, pessoal, a respeito de questões como essa, lá no link que eu enviei para vocês no grupo, tem praticamente as aulas que são questões respondidas desses assuntos aqui, né, que envolvem equipamentos. Então, durante a semana, se vocês se subdividirem bem, né, dá para ver todos os vídeos a respeito desse assunto. Aqui é mais uma questão bem tranquila, né, é uma questão que ele pergunta qual vértebra possui o processo odontoide, né? Aí vocês vão ter que lembrar, coloquei aqui uma imagem de ressonância, né, para nós lembrarmos as vértebras cervicais, temos que lembrar que são 7, né, e temos aí a primeira e a segunda, né, que elas estão unidas aí, principalmente por esse processo odontoide, né. No caso, o primeiro, né, é o Atlas, a C1 e a C2 é o Axis, então você vai ter que lembrar que o processo odontoide, ele está presente, né, no Axis, né. Deixa eu botar aqui o Axis, né, em C2, beleza? Aqui mais uma questão tranquila, né, uma questão que envolve aí um conhecimento anatômico. Daqui, da parte da coluna cervical, é importante você saber, né, a nomenclatura de cada um, saber também a proeminência do processo espinhoso em C7, que serve como marco topográfico. Então, é isso, uma questão aí bem tranquila. Aqui já envolve um conhecimento um pouco mais específico, né, que é sobre tomografia. Vamos lá. Em uma angiotensina de artérias renais, qual fase de aquisição é prioritária? Então, pessoal, a FGV tem uma tendência de perguntar sobre as fases de meios de contraste. Então, quando eu falo um exame, né, que é chamado de angio-TC, você sempre vai focar principalmente em uma fase arterial e precoce. Precoce por quê? Porque é uma fase mais rápida, né? Onde você geralmente, por algumas técnicas avançadas de tomografia, você consegue ver lá em tempo real, né? Você pode monitorar por meio da unidade Hansfield o momento que vai ocorrer, né, a varredura. Então, quando falar em angio-TC, lembre que a fase prioritária principal, né, é o que a FGV gosta de citar, o termo fase arterial precoce, beleza? Então, aqui fica aqui como dica, né? Eu não vi eles cobrando em outras provas esse termo, arterial precoce, mas como a FGV cobrou, né, lembrou de arterial precoce, lembrou de angio-TC, que é o exame dos vasos, né, e aí é um exame que tem que ser mais rápido, né, por isso que esse termo utilizou esse termo precoce, mas para quem trabalha na prática, era tranquilo responder, porque você sabe que geralmente é nesse intervalo de tempo, né, às vezes até um pouco antes, né, entre 25 e 30 segundos, às vezes, dependendo da área de estudo, é uma área bem menor. Né? Aqui eu coloquei o exemplo de imagens no caso de anestesia das artérias renais, né, que basicamente você vê bem, né, as artérias renais que vão irrigar com sangue oxigenado os rins, né, toda essa região renal, e você consegue ver bem, né, se tem alguma estenose, né, ou outro tipo de patologia que envolve essas regiões. Aqui eu tenho uma imagem, né, que nós chamamos de MIP,
que é a máxima intensidade projetada, e temos aqui a imagem VR, que é chamada de volume rendering. Ambos são imagens 3D, né, onde aqui nós podemos ajustar, mudar a cor, detalhar algumas estruturas, né. Então, aqui na prática oferece mais qualidade, de fato é a MIP, onde os radiologistas vão laudar, e a VR é aquelas imagens mais customizadas, né, onde você vê que até você, se um vaso estiver bem delgado, às vezes você pode perder esse detalhe, né, mas para efeito de 3D, para concurso público, o que permite maiores ajustes são as imagens VR, né, que nós chamamos de volume rendering. Isso aqui na revisão nós vamos detalhar também. Aqui é uma questão tranquila, né, mas que você tem que saber um conceito importante. Vamos lá. Qual técnica de RM é ideal para avaliar lesões medulares com edema? Deixa eu colocar a caneta novamente. Então, pessoal, aqui você tem que observar e ler com calma. Edema, né? Edema, beleza. Edema lembrou o quê? De líquido, líquido, né? Na ressonância, nós vamos ter 3 ponderações, T1, T2, né? E vamos ter a DP. Geralmente, nós relacionamos a diferença entre elas na forma como a água é demonstrada na imagem, falando de uma forma mais simplista, né? Em T1, o líquido vai ficar preto, né, ou com hipossinal. Em T2, o líquido vai ficar branco ou com hipersinal. E DP, o líquido vai ficar com isossinal. O que eu citei agora é uma forma rudimentar. Por quê? Porque além das ponderações, eu posso associar, né, sequências de pulso, né? E essas sequências de pulso, elas são importantes por quê? Porque eu vou estar meio que, para falar de um linguajar para vocês entenderem, assim, mais bem simples possível para fazer analogia, porque concurso é isso, é você chegar na hora e pensar, né, da forma mais prática e rápida para tentar acertar uma questão, e com analogias do seu dia a dia mesmo, né? Então, as sequências de pulso, elas meio que vão otimizar o que eu estou vendo, né? Então, na física não é bem isso. A física geralmente os dois são meio que unidos e assim você consegue ficar alterando parâmetros e assim por diante. Mas as sequências de pulso, elas vão permitir otimizar, né, o que eu estou vendo. Geralmente são duas grandes famílias, né? A que nós chamamos de SE, que vai ser a spin echo, e vai ter outra, deixa eu só botar o mouse aqui, não vai dar certo mais, bora. E tem outra que é a GRE, que é gradiente eco. São duas grandes famílias, né? Além disso, hoje em dia eu sempre gosto de falar que tem a outra família, que é a IR, porque fica mais fácil responder as questões. Então, voltando aqui, pessoal, nós temos 3 ponderações na ressonância, T1, T2 e DP. Lembrou de água, ó, citou edema, edema onde tem água, né? O líquido, né? Extracelular. Então, em T1 o líquido é preto, em T2 o líquido é branco. E DP, o líquido é como se fosse meio termo. O Denis, que é um colega que eu tenho, né, ele sempre gosta de falar algo que, quando eu escutei ele falar uma vez, né, o rapaz realmente é a forma mais fácil de você nunca esquecer isso, que é utilizar a teoria café com leite. Né? O que seria isso? O T1 é como se fosse o café líquido preto. T2, ó, o número 2 é maior do que o 1. Então é a letra L, que é o leite. E o leite é branco. Então T2, o líquido é branco. E o DP é o café mais o leite, como se fosse o líquido cinza. Depois disso, pessoal, acho que você não esquece mais, porque você lembrou café, primeira letra C, preto. E T2, o T2, né? O 2 é maior do que 1, então começa com L, L de leite, leite branco. Então, isso fica fácil entender. Quando eu vou falar em questões mais complicadas e específicas, aí eu vou acrescentar sequências de pulso. Aí eu vou ter essas aqui, spin echo, que são imagens melhores, né? Imagens boas na prática, imagens mais demoradas. Gradient echo são imagens mais lentas, mas são imagens que proporcionam boas características de vasos, né, e de problemas que afetam os vasos, né, como, por exemplo, AVC, né, sangramentos, porque são sequências mais rápidas, né, e o sangue lá em movimento é muito rápido, né. E a IR são sequências que eu vou otimizar o que eu estou vendo, né. Aí, geralmente, por exemplo, tudo que termina em IR é dessa família, né, que é recuperação de versão, né, IR, que aqui está em inglês, que geralmente é esse sufixo. Flare eu estou fazendo o quê? Eu estou suprimindo a água,
Por isso que a água lá vai ficar preta, mas é T2, né, no crânio. Sabemos que hoje tem filé T1, mas só para ficar mais prático para vocês, né? Por exemplo, STI, eu estou fazendo o quê? Eu estou saturando a gordura, eu estou excluindo a gordura da minha vida, né? Então, tudo que tiver o sufixo R, né, você consegue eliminar. Então, pessoal, basicamente, você tendo esse conceito, teoria café com leite, e essa questão das ponderações, sabendo que a espinha com a imagem com mais qualidade, só que é mais demorada, né? A gradiente eco reduz a qualidade, mas eu faço imagens mais rápidas e tudo que envolve vaso, ela é boa. E R, são sequências que eu estou meio que excluindo algo, né? Por exemplo, o flare, o líquido que era branco, em T2 ficou preto. A gordura, que em T2, no caso, está lá, entre aspas, brilhando, aqui, né, ela vai ficar meio que escura, vai ser suprimida. Então, isso é algo que você tem que chegar na prova sabendo, né? Então, como dica para vocês, sempre foque no mais simples para depois vocês irem avançando. Nessa questão de já falar algo complexo e tal, é só para você se bananar e errar as questões, beleza? Então, bora aqui raciocinar só com o que a gente viu aqui, ó. Qual técnica de RM é ideal para avaliar lesões medulares com edema? Beleza, eu sei que tem uma lesão e essa lesão tem edema. Se tem edema, tem acúmulo de líquido, né? Ou seja, eu posso usar aqui a teoria café com leite, né, para identificar, beleza? Ó, aí ele colocou aqui as alternativas: T1 sem contraste, T2 STI, difusão, gradiente eco, anjo RM. Outra dica para vocês, pessoal, já exclui as coisas que não tem nada a ver. Ó, lesão medular e anjo RM não tem nada a ver. Você já exclui. Gradiente eco, eu estou falando aqui de vasos, né? Que eu falei aqui, não tá. Difusão, aqui eu nem citei, né? Mas mais na frente tem outra questão que vocês vão saber o que é. Aí eu estou com duas aqui, ó, T1 e T2, né? T1, o líquido é o café, que fica preto. T2, o líquido é branco, que é o leite. Se eu tô com edema, pessoal, e eu quero avaliar uma lesão, eu quero que ela fique intensa, que ela brilhe, e não que ela fique escura, né? Então, para avaliar uma lesão que tem líquido, eu vou ver algo que brilha, porque eu quero ver que ela fique intensificada na minha visão para eu ver ela, e não que ela fique escura, né? Por isso que existe o meio de contraste, para intensificar o que eu estou vendo. Então, gabarito aqui, ó, é essa aqui, beleza? T2. Professor, ele colocou aqui STI, né? Aqui o STI, pessoal, nada mais é do que você pegar a gordura e deixar ela preta. Porque a gordura, na ressonância, ela é um vilão, né? Por quê? Porque ela fica brilhando tanto em T1 como em T2, né? Então eu tenho que ficar utilizando alguma supressão para eliminar ela e não atrapalhar a visualização da lesão, beleza? E T1, o líquido ia ficar o quê? Preto, não ia ter tanto interesse de eu ver o líquido preto. Então, gabarito aqui, de fato, aqui é T2 STI. Beleza, pessoal? Eu coloquei aqui algumas imagens, né? Mostrando aqui, ó, sequência T2, aqui é o líquor, né? Ó, você vê aqui do lado, ele tá brilhando, está brilhando, é o nosso leite, que é o T2. E aqui, observa como aqui é o STI do lado, né? E você vê que a gordura fica preta, né? Ou seja, eu estou suprimindo a gordura. E o STI é uma sequência muito boa para você avaliar lesões osteomusculares. Vamos supor, o paciente tem um artefato metálico, né? Tem uma placa ortopédica. Aí a gordura, ela fica meio que doida no momento do exame e atrapalha a visualização devido a vários artefatos na imagem. Aí por isso que o STI, como ele apaga a gordura, até que pessoas, questão de prova isso aqui, exames de ressonância em pacientes com objeto metálico, né, não ferromagnético, que pode fazer o exame, como o titânio, né, a platina, geralmente é uma das sequências mais realizadas para a área osteomuscular, é a sequência STI, beleza? Então é isso, que eu demorei mais tempo, mas porque é uma questão mais específica mesmo, temos que lembrar alguns conceitos. Essa questão é bem interessante, ó. Qual conduta é adequada para um paciente com insuficiência renal que necessita de contraste iodado? Beleza. Ele já deixou claro aqui alguns termos, pessoal. Insuficiência renal e contraste iodado. E nós sabemos que o contraste iodado ele é nefrotóxico. E se o paciente tem insuficiência renal, eu tenho que tomar muitos cuidados, né? Como, por exemplo, tenho que saber qual tipo de insuficiência renal. Ele deu aqui um valor, né? Que a taxa de filtração glomerular é 25 ml por minuto. Aqui, pessoal, se você soubesse isso aqui, né, poderia ajudar, mas nem tanto. É só você olhar as alternativas, né, que você consegue identificar a correta. Né? Ele colocou aqui, ó, vamos começar pela última. Reduzir a dose de contraste pela metade. Alguém já viu isso? Eu nunca vi.
Usar gadolínio como substituto? Como? Eu vou substituir iodo pelo gadolínio? Não vi também até hoje, né? Administrar diuréticos pré-contraste. Se eu vou administrar diurético pré-contraste, eu estou fazendo com que o rim trabalhe mais para eliminar, né, o líquido. Então, vai prejudicar, né? Contraindicar o exame, aí você ficará em dúvida entre duas. Contraindicar o exame e hidratação venosa com soro fisiológico. Pessoal, até paciente com insuficiência renal dialítica, ele faz tomografia com contraste, sendo que ele vai ter que fazer a diálise logo após o exame, né? Então, o correto, segundo o CADIGO, né, que vai normatizar isso tudo, né, é você hidratar o paciente antes, né, para ele ficar mais hidratado e assim facilitar a excreção renal. Então, o gabarito seria isso. Então, para essa questão, você teria que saber que até pacientes dialíticos fazem exames com contraste, desde que siga esse critério de fazer a diálise pós realização do exame, né? E para ficar mais claro, explicar para vocês que caiu no concurso da Fundação, né, essa questão da taxa de filtração glomerular, nessa tabela aqui, que eu vou estar enviando para vocês depois, ela trabalha bem esses valores, né, de insuficiência renal. Observe, ó, que é como dica, lembre, como se fosse um valor 100, né? Nunca vai ser 100, mas vamos supor. Quanto menor esse valor de taxa de filtração, pior está sendo a sua função renal, beleza? Aí observe o quê? Que quando diminui de 50 para baixo, aí você já tem uma insuficiência renal. E quanto menor esse valor, pior, beleza? Então ele colocou aqui 25, ó, que ficou aqui nesse aqui, ó, severa reduzida, né? Aí eu coloquei aqui depois, deixa eu passar aqui, né, um material do CBR, né, que ele indica que algumas intervenções em pacientes de risco, que é aquele paciente que tem aqui, ó, hidratação endovenosa, bicarbonato de sódio, tipo de contraste, e aqui é uma medicação que pode ser utilizada, beleza? Então, nessas situações aqui, o ideal é o quê? Fazer uma hidratação venosa com soro fisiológico a 0,9%. Vamos aqui para a próxima questão. Aqui todo mundo acertou também, foi uma questão bem fácil. Vamos lá. Reação adversa leve ao contraste iodado inclui edema de glote, urticária localizada, choque anafilático, broncoespasmo grave, hipotensão arterial. De cara você saberia que seria uma urticária localizada, né? Como se fosse aqui, ó. Eu coloquei uma imagem, deixa eu ver se eu coloquei. Não, acho que ficou por cima dessa. Aliás, eu acho que eu coloquei mais na frente, né? Em outra questão de efeito determinístico. Mas assim, pessoal, lembrou, né, de uma lesão leve, é uma lesão localizada, né? Algo que é bem delimitado, né? Quando você fala edema de glote, choque anafilático, broncoespasmo grave, hipotensão arterial, aí você já vai ter algo que é grave, né? Aí, pessoal, como dica para vocês na hora da prova, no concurso geralmente eles gostam de cobrar isso, para diferenciar lesão leve, moderada e grave. Reação, aliás. A reação leve, o paciente vai ficar apenas em observação. A moderada, ele vai ser medicado e ficar em observação. E o paciente em estado grave, ele vai ficar o quê? Ele vai ser hospitalizado, medicado e em observação. Observe que é gradativo. Bora lá, novamente. Leve, observação. Moderado, medicação, observação. Grave, hospitalização, medicação, observação. Beleza? Ou seja, observe que vai aumentando, né, de acordo com o tipo de reação. Essa questão aqui ela é bem interessante, né? Eu coloquei porque é algo que dificilmente você vê, né? Mas a FGV às vezes gosta de perguntar alguns sinais semiológicos ou alguns sinais de imagem que você observa nos exames. Aí ele perguntou aqui, ó, sinal do duplo halo em TC de abdômen é sugestivo de... Deixa eu colocar a imagem, coloquei. Então, pessoal, esse sinal de duplo halo, basicamente, é um sinal que eles chamam, algumas literaturas chamam sinal do alvo, né? Do alvo. É como se tivesse duas bolinhas, onde tem como se fosse um alvo, né, das estruturas. E para existir esse alvo, tem que existir necrose, que o tecido do meio vai morrendo, né, aos poucos, de forma gradativa. Então, para ter isso, tem que ter necrose. E para ter necrose, tem que ter o quê? Isquemia. Beleza? Então, a gente não pode esquecer isso. Beleza? Isquemia, sinal de duplo halo, né? Ou então algum sinal relacionado à questão de que envolve imagens que você vai aparecer como se fosse um alvo, né? Basicamente isso. Essa imagem não ficou tão boa, mas se pudesse ampliar, vocês viriam que parecia como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Assim,
um alvo, né, e algo pretinho dentro que ele vai aumentando. E esse pretinho ele vai ocorrer porque está tendo morte celular. Se está tendo morte celular, é porque está tendo isquemia, né? Então, basicamente, é isso. Uma questão difícil, também poucas pessoas acertaram, né? Aí eu coloquei aqui uns textos que eu vou estar enviando para vocês também, né? E observe que o mais comum, né, é isquemia intestinal, de fato. Aí aqui outra questão, ó, qual protocolo de TC é indicado para TEP? Falou, pessoal, em TEP, lembrou de anjo TC, né, das artérias pulmonares. Então aqui é uma questão que era direta, para quem trabalha na área, acertaria de forma fácil, né, porque se você quer ver algo que envolve um vaso, você tem que fazer o exame de anjo, né, e nesse caso é anjo de que área? Das artérias pulmonares. Como nesse caso aqui a gente vê dois trombos aqui, ó, principalmente o direito enorme, e o esquerdo aqui, né, que com certeza o paciente já está em ventilação dependente aí, né, que está algo bem grande. Beleza? Então aqui é uma questão que é direta, onde você não perderia tempo, né, e já ganharia tempo aí para a prova. Aqui é uma questão tranquila também, né, a FGV, ela costuma cobrar coisas relacionadas a artefatos, né, então, quando eu falei em artefato, lembrei de algo que está dificultando a sua visualização na imagem. A FGV cobrou 3 vezes o mesmo artefato, que foi o artefato de tomografia, chamado artefato anel, que é um artefato que ocorre devido à questão da falha na calibração do exame, né, de tomografia, né, principalmente relacionado aos detectores. E esse artefato é mais comumente visto nos exames de crânio, né, lá quando fala de tomografia. Então, como existe uma tendência deles cobrarem artefato, vale a pena lembrarmos, né, na revisão eu coloquei muitos tópicos sobre isso, que é para você entender quais são os tipos de artefato. Na ressonância, um dos mais comuns é a suscetibilidade magnética, que é um artefato, né, relacionado principalmente a você ter algo metálico próximo da estrutura do exame, como, por exemplo, paciente que tem prótese dentária, que esqueceu de tirar na hora de fazer o exame, aí gera esse artefato enorme aqui, ó. Beleza? Então, isso ocorre devido ao paciente ter implantes, né, ferromagnéticos, beleza? Aí, na revisão, eu vou detalhar mais, né, sobre vários tipos aqui de artefatos, né? Então, lá, né, vai ser importante para vocês entenderem, né, alguns tipos e nomenclaturas que eles podem estar cobrando, né? O mais comum na ressonância é esse, porque muitos pacientes têm, às vezes, algum implante dentário, né? Às vezes tem alguns clipes no interior do corpo, né? Por exemplo, clipe de aneurisma, né? E assim por diante, isso geralmente causa artefato. Apesar de alguns casos poder fazer o exame, mas isso vai gerar artefatos na realização do próprio exame. Aí aqui foi a questão que a maioria errou, né, que é a sequência que indica sangramento subagudo, né? Então, pessoal, mas se você lembrar daquelas ideiazinhas simples, né, você lembraria o quê? Que o exame, a sequência, aliás, a ponderação, para você avaliar tudo que envolve vaso e sangramento, melhor quem? Gradiente eco. Ou seja, com aquela teoria café com leite, das ponderações e da sequência de pulso, que é a spin eco, a imagem com mais qualidade e mais demorada. E a mais realizada, né? A gradiente eco, menor tempo, menor qualidade, mas para avaliar problemas perfusionais relacionados aos vasos, né? E a IR porque eu estou querendo suprimir algo que eu não quero ver, seja líquido no flare ou gordura no STI, sendo que o STI é muito bom para avaliar artefatos, né? Diminuir os artefatos metálicos da gordura, né? Então, com aquela ideia você já acertaria, né? E de fato aqui, ó, você consegue ver o sangramento aqui, né, na estrutura, né, porque ele vai ficar meio que apagado. E na ressonância, às vezes, é uma sequência que é rápida e você já identifica algo que está apagado, né? Então, por isso que a gradiente eco é muito boa para você avaliar isso. Professor, mas por que é que fica apagado? Aí eu coloquei aqui um texto para vocês analisarem, lerem depois, né? E assim identificar, né, que a ressonância, a sequência gradiente eco, ela é muito importante, né, porque ela é muito rápida e tudo que é rápido e tem relação, principalmente com essa susceptibilidade magnética, devido à degradação do sangue, ela consegue identificar precocemente, né, que o sangue ele vai se degradando com o tempo fora do vaso. É igual você pegar um murro, né, que você vai ter um hematoma, que vai ter sangue ali tecidual, e pode observar que esse hematoma ele vai mudando de cor ao longo do tempo, né, e assim você consegue até identificar nos exames de corpo de delito se é uma lesão que mais aguda, se é uma lesão subaguda, se é uma lesão crônica. Então, para você saber se o paciente está ali com AVC hemorrágico, se é mais agudo, subagudo ou crônico, as sequências gradiente eco são excelentes, beleza? Principalmente na parte subagudo,
que fica esse texto para vocês, né, lerem e analisarem depois. Aqui é aquela questão que eu citei sobre DWI, caiu na fundação, poucas pessoas acertaram, até me arrependo que eu falei na revisão sobre ela. Por isso, pessoal, que é importante, ali foi uma grande lição que eu tive nessa questão aí, porque geralmente quando a gente vai dar uma aula, né, assim, de preparatório, que é uma aula mais rápida, a gente fala assim, ó, DWI, mapa de ADC, para você saber se tem uma lesão que seja perfusional, que tem restrição ao fluxo ou tal, né? Beleza, geralmente a gente fala assim. Só que às vezes a gente peca, né, até como professor mesmo, em explicar o básico antes de explicar ela, né? Então isso serve de lição até para mim também. Porque se eu tivesse na revisão falado assim, desse jeitinho aqui, ó, coisa de 10, 20 segundos, ó, o nosso corpo tem líquido, né? E o líquido, grande parte dele é por moléculas de água que tem hidrogênio, né? Que vai ser principal formador da imagem de ressonância, esse hidrogênio. E no nosso encéfalo, esse próton de hidrogênio, ele tem várias, principalmente duas formas de movimentação, né? E que essa movimentação é chamado também de movimento browniano. E que esse movimento browniano faz com que os prótons de hidrogênio também tenham um efeito térmico, né? E que esse efeito térmico, né, pode ser associado para visualizar áreas mais quentes, áreas mais frias, áreas com lesão, áreas sem lesão, que são vistas no mapa de ADC. Ou seja, na prática a gente não fala isso, porque é algo que, tipo assim, algo que é mais físico, mas é algo que às vezes a gente deixa passar. Mas se eu tivesse falado, usando tudo, a gente tinha acertado essa questão, né? Porque se tivesse falado do movimento browniano, dessa questão do calor, porque a molécula, onde tem energia, tem calor. Onde tem movimento, tem calor. Isso é básico, né? Então fica aí essa dica, pessoal. Lembrou de DWI? É uma sequência que envolve o movimento browniano, que é o movimento dos prótons de hidrogênio no interior do encéfalo, onde eu posso encontrar áreas que são mais quentes, áreas mais frias, devido a esse efeito térmico, né? E assim eu posso identificar áreas que estão restritas, né, ao fluxo, que são áreas onde esses prótons não se movimentam, estão presos, porque tem ali uma possível lesão, né? E eu posso criar um mapa que é chamado mapa de ADC, que é justamente para avaliar principalmente lesões agudas, né, que envolve AVC, principalmente do tipo isquêmico, né? Porque assim eu vou saber se está tendo restrição ou não, né? E se o tecido está morrendo ou não, beleza? Então, de forma completa, DWI é isso. Lembrou movimento browniano, lembrou de energia, lembrou de efeito térmico, né? E lembrou de restrição de fluxo, né? Em áreas que elas são utilizadas principalmente para avaliar situações mais agudas, né? Beleza. Aí, beleza. Aí aqui eu botei essa questão justamente porque é outra coisa que a gente não fala, né? Beleza. Professor Hércules, se eu quero saber restrição de fluxo, né? Quer dizer que a restrição do fluxo quer dizer que o líquido ou ele está dentro da célula, correto? Ou ele está fora da célula, correto? Ou seja, o líquido, que ele fala aqui de restrição de fluxo, basicamente é o quê? É um acúmulo de líquido, né, dentro da célula, porque a bomba de sódio e potássio não está fazendo com que esse líquido saia da célula, e a célula fica o quê? Cheia, a célula fica gordinha, falando de uma forma mais simplista, e aí eu vou ter um edema. Onde tem acúmulo de líquido, eu vou ter o quê? Edema. E esse edema, ele pode ser dentro da célula, se é dentro da célula, tudo que é dentro da célula, pessoal, é chamado de cito. Cito vem de célula. Lembra de citoplasma, por exemplo. Esse seja, é um edema que é tóxico, ou seja, é citotóxico dentro da célula. Se está fora da célula, ele é algo que é o quê? Relacionado aos vasos, né? Por isso que é chamado vasogênico. Então, a restrição de fluxo, eu consigo o quê? Para distinguir se essa restrição ela é dentro da célula, ou seja, se é citotóxico, principalmente em AVC isquêmico, ou se ele é fora da célula, principalmente no caso de AVCs, né, do tipo hemorrágico, por exemplo, ou algum tipo tumoral, por exemplo, né, que é fora da célula, né, que é vasogênico. Ou seja, aqui nessa questão eu expliquei três coisas, né, três coisas. O que em concurso a galera fala simples, que é o ADC, é para restrição de fluxo para AVC. Mas a gente esquece de falar do básico, que é o movimento browniano, dessa troca de energia, e esquece de falar da consequência, que é o tipo de edema, que é dentro da célula, que é chamado citotóxico, né?
principalmente nos casos de acidentes vasculares cerebrais, e os vasogênicos, que são fora da célula, que é relacionado principalmente a tumores, né, algum tipo de algo mais hemorrágico, beleza? Então, de fato, o DWI, né, ele é muito utilizado para distinguir esses dois tipos de edema, beleza? E lembrou de edema, pessoal? Lembrou de líquido, né? Acúmulo de líquido, beleza? Temos aí vários tipos de edema aí no nosso corpo, né? Relacionado principalmente a algum tipo de processo, né? Seja inflamatório ou não, principalmente nos inflamatórios, né? Que a gente pode observar em algumas lesões aí. Questão interessante. Aí aqui mostrando, né? Uma sequência de difusão e aqui o mapa de ADC, onde eu tento distinguir, né? As duas estruturas. Aí aqui eu coloquei um texto também para vocês analisarem, né? Até tá bem legal para vocês entenderem, né? Citotóxico dentro da célula, vasogênico fora da célula, beleza? Bem legal. Deixa eu só ter um aluno aqui mandando mensagem, um momentinho. Estamos na questão 13. Show de bola. Alguém para entrar aqui? Não, não. Show de bola. Vamos lá, pessoal. As primeiras questões eram um pouco mais complexas, eu acho que aqui só tem mais umas duas ou três, o resto são bem fáceis. Vamos lá. Qual radiofármaco é usado para localizar tumores neuroendócrinos? Pessoal, lembrou, nunca esqueça esse termo aqui, ó, lembrou de tumor. Neuroendócrinos geralmente são tumores que utilizam pouca glicose, né, e que são tumores que sempre estão em vários tipos de estudo, porque são tumores bem diferenciados, né. Aqui eu coloquei porque se a FGV começar a querer colocar algo novo relacionado à medicina nuclear, primeiro você tem que saber os mais básicos, né, que aqui eu deixei também no textinho, né, essa imagem para vocês verem depois, né. Eles costumam muito cobrar essa questão do tipo de iodo, 123, 131, né? O uso do coração e o dos rins, né? Tanto o DTPA, que é o dinâmico, e o DMSA, que é o estático, né? Geralmente eles cobram muito. Para osso também, o MDP e assim sucessivamente. Está aqui no texto para vocês verem depois. Quando eu falar de tumor neuroendócrino, né? Aqui fica mais uma questão que é como dica também, vai ser esse aqui, ó, pentetreotida, né? Algumas provas, principalmente para médico nuclear, que eu vi da FGV, eles estão cobraram, tipo assim, praticamente todas as provas, esse radiofármaco aqui, né? Porque é algo que é novo, é algo que está sempre em pleno estudo, né? Caso ele cobre aqui, principalmente para prova de tecnólogo em radiologia, né? Fica como dica, lembrou de neuroendócrino, lembrou de pentetreotida, né? Tipo assim, uma questão de decoreba mesmo, sabe ou não sabe. Mas para isso é importante vocês saberem, né, esses detalhes. Aí, como dica de estudo, eu coloquei aqui também, né, dois textos para vocês lerem depois e saber que existe esse radiofármaco, né, e para que ele serve, né, falando um pouco sobre sua farmacodinâmica, beleza? Aqui outra questão quente, quente mesmo. Por quê? Porque ele também cobrou nas provas dos médicos, né, nucleares. Então, caiu em muita prova, né, e também pode cair para tecnólogo em técnico em radiologia, que é o quê? O termo scan em cintilografia óssea. Aquele foi foda por quê? Porque ele deveria falar um sinal, né, da cintilografia óssea, super scan, porque assim você já marcaria a questão. Porque quando eu falo super scan, tá nada mais sendo o quê? Tá tendo muitas áreas quentes, ou seja, muitas áreas tumorais, que é principalmente em casos de quê? Metástases difusas. Então, essa aqui é a IA, eu pedi para ela fazer algo tirado dos médicos, né, que lá eles falavam que era justamente por tumores secundários relacionados a câncer de próstata, né, e para a gente aqui de tecnólogo, geralmente vai cobrar isso, é um sinal onde tem uma área quente, onde tem principalmente metástases, que são tumores secundários, no caso, principalmente tumores ósseos, né. Então, super scan quer dizer que tem uma área que está emitindo, né, está captando e emitindo muito radiofármaco, né, aliás, capta muita radiação, né, por meio do radiofármaco, e assim são áreas onde tem tumores, né, principalmente tumores secundários que são metástases, beleza? Então isso aqui é um sinal chamado de super scan, questão nova também de medicina nuclear. Essa questão aqui, se todo mundo acertou, vou até passar rápido, porque ele perguntou, né, a bifurcação traqueal. Todo mundo sabe, né, que é a carina,
Mas coloquei aqui uma imagem onde você vai ver depois o detalhe, e para a prova, na revisão, coloquei para a gente detalhar mais, né, sobre cada área, né, o átrio direito, o ventrículo esquerdo, né, o hilo pulmonar, e assim a gente vai ver melhor, né, essas estruturas, beleza? Mas isso aqui é uma questão que ninguém pode errar. Bifurcação da traqueia é a carina. Aqui é uma questão também interessante que envolve radioproteção, é uma questão que fala sobre essa questão de radiografias em neonatos. Até passei logo aqui imagem para vocês analisarem uma coisa. Ó. Quando eu falo em radiografias de bebês, ali recém-nascidos, né, às vezes você pode pensar que isso aqui é um tumor, mas não, é o timo, que ele não está totalmente amadurecido, e com o passar do tempo ele vai diminuindo. Né? Então, nos neonatos, o timo ele é grande, e também é muito grande a bolha gástrica. Por isso que o neonato ele fica rotando, né? E às vezes quando rota bem. Porque, né? Tem uma bolha gástrica aí enorme, beleza? Então, pessoal, quando eu estou falando de radioproteção, eu estou falando de quê, né? Estou falando principalmente dos cuidados primários de radioproteção, que é o quê? Distância, tempo, né? E blindagem. E para reduzir essa radiografia, eu vou ter que fazer o quê? Nessa questão, vou ter que aumentar a distância, foco pele. Gradiente difusora, pessoal, vai reduzir dose? Não, vai melhorar a imagem. Redução do KV para 40, aí eu tenho que saber, né? As estruturas, se eu estou também diminuindo o MA ou não, que não adianta só a energia e não o MAS. Eliminar o colimador, não. Uso de faixa de baixa velocidade, não, isso que nem existe. Então, se eu aumentar a distância foco-pele, né, eu vou reduzir a dose da radiação, porque a distância, ao invés, aliás, a questão da proteção em relação ao cuidado primário em relação à distância, é o inverso do quadrado da distância, né? Então, vou aumentar e assim, né, a dose. E essa redução de KVP, geralmente é bem baixo mesmo, que a gente já usa. Então, não caberia muito bem aqui nessa questão. Essa aqui até coloquei no Instagram, o sinal do grão do café, né? Sabemos que ele é comum no volvo, né? Que é uma lesão intestinal, né? A gente vai ter intersecção assim, do colo sigmoide, né? E assim vai parecer como se fosse um grão de café, né? Então aqui o gabarito, aqui é bem direto, ou sabe ou não sabe, volvo. Aí eu coloquei aqui também depois que ele pode cobrar de vocês, que é outro tipo de sinal. Que sinal é esse, professor? Empilhamento de moeda. O que é isso? Uma pessoa que tem uma obstrução intestinal, onde, né, vai ocorrer como se fosse várias, vai ocorrer na imagem como se fosse um sinal que gera várias moedinhas empilhadas, né? É um sinal radiológico que parece muitas moedinhas empilhadas. Isso aqui ocorre em alguns tipos de obstrução intestinal, beleza? Porque assim não consegue passar, né? Seja a fezes ou não consegue passar, né, no intestino, aí vai ficar acumulando os gases, que vai ficar como se fosse com as alças bem, né, bem enormes devido à questão dos gases, mas vai ser, tipo assim, bem homogênea. Vai ser como se fosse várias moedazinhas empilhadas. Então, se cair na prova de vocês, o sinal do empilhamento de moeda é um tipo de obstrução intestinal, beleza? Aqui é uma questão que 100%, não lembro se foi 100%, mas foi um grande número que acertou. Então, segundo o CONTE, é vedado ao técnico em radiologia realizar exame sem solicitação médica. Isso aqui é lógico, todo mundo sabe. Tem que fazer com solicitação médica, beleza? As outras são deveres, ó, participar de treinamentos, atualizar o registro, solicitar a revisão de laudo, ele pode sim solicitar uma revisão do laudo, e usar dosímetro individual, beleza? Nas provas, pessoal, eu vi que eles cobraram muito o uso de dosímetro, beleza? Para você usar, né, em áreas controladas, sempre, deixar no local correto sempre, né? E ele também, já vi questão aqui ele cobrando, que saber que o dosímetro não é um material de proteção, né? É um material de mensuração, né? Já vi alguns conceitos nesse sentido também. Beleza? Então aqui é uma questão direta. Aí coloquei essa imagem depois para vocês lembrarem de diferenciar, né? Que aqui são os princípios básicos de radioproteção, otimização, justificação, limitação de doses e prevenção de acidentes, faltou aqui, né? E os cuidados primários, que é tempo, distância e blindagem, beleza? Quanto maior o tempo, mais proteção, quanto maior a distância, mais proteção, e quanto maior a blindagem, maior a proteção. Questão bem tranquila também. Aqui, para quem trabalha com CR, responderia tranquilamente, muita gente acertou. Qual componente do sistema do CR converte imagem latente em sinal digital? Aqui, né, sabemos que quem faz isso aqui, né, vai ser lá no scanner,
que também é chamada de leitora a laser, beleza? Na revisão, a gente vai diferenciar bem, né, a questão dos filmes e processos manuais e automáticos, e também dos processos de radiologia direta, né? Seja do tipo totalmente direta ou indireta, beleza? Na revisão a gente vai detalhar bem isso, beleza? E saber todos os tipos de revelação, né? Aqueles materiais, aqueles químicos também. Tudo isso eu estou preparando um material bem legal para a gente discutir bem no sábado sobre essa temática. É que é batido demais. Essa aqui é a chance de cair alta. O efeito fotoelétrico é predominante em... Pessoal, coloquei aqui uma imagem, ó. O efeito fotoelétrico, ele é predominante nos exames de diagnóstico por imagem, nos exames, beleza? Mas se aumentar a energia para tratamento, aí já vai ser predominante o efeito Compton, beleza? E para a área industrial, onde a energia é maior ainda, vai ser a produção de pares, beleza? Ou seja, o efeito fotoelétrico ele é predominante onde? Em baixas energias e em áreas que vão absorver totalmente essa radiação. Nesse caso, aonde é que vai ser comum? Em baixo KVP e nos ossos, porque o osso ele é mais comum do que o metal nos exames radiológicos, né? Metal é um caso ou outro que o paciente vai ter no seu corpo, o osso tem sempre, né? Então, por isso que o gabarito aqui, né, ele vai ser predominante em osso e baixo KVP. Eu acho que daria para a gente tentar um recurso nessa aqui, né? Mas aqui, de fato, seria mais direto, né? Nos exames, é comum no osso e no baixo KVP. Mas eu acho que daria para tentar entrar com recurso também aqui. Vamos lá. Olha aqui, a questão que cai muito. Paciente submetido a múltiplas angioplastias coronarianas apresenta eritema cutâneo e descamação na região torácica. Qual efeito está relacionado? Ou seja, pessoal, olha aqui, ó, um exemplo de eritema. E o paciente, ó, ele fez múltiplas angioplastias coronarianas, né? Beleza, ó, aí você tem que entender, ó, há múltiplas angioplastias coronarianas. O paciente, quando ele vai fazer, pessoal, múltiplas angioplastias, ele vai ficar fazendo igual a radioterapia, não, seriado. Bota o stent, vai para casa, bota outro stent, vai para casa. Não. Geralmente é no mesmo procedimento. Beleza? Então você não poderia errar nisso. Múltiplas angioplastia quer dizer o mesmo procedimento, só que é repetido várias vezes. Então, esse caso aqui vai ser um caso de efeito determinístico. Né? Geralmente o eritema ele é uma causa de efeito determinístico. E eritema e efeito determinístico caíram seguidamente em 3 provas da FGV. Beleza? Para você saber. Fez um procedimento, apareceu uma lesão, determinístico. E o mais comum, eritema. Vocês vão ter que saber também, pessoal, nesse caso aqui, de efeitos biológicos, né? Quais são as mais radiosensíveis? Aí você tem que lembrar que são os linfócitos, eritroblastos e espermatogônias, e os menos sensíveis, que são as mais especializadas, que são as musculares e as células nervosas, beleza? Isso aqui você tem que saber. Estamos finalizando, né? Tem mais algumas questões, né? As questões aqui, a partir daqui são questões mais tranquilas. Olha essa aqui, ó. Qual protocolo de TC é usado para avaliação de nódulo pulmonar solitário? Lembrou, TC de tórax, avaliar nódulo pulmonar é uma imagem que nós chamamos de quê? Alta resolução, né? Que no caso é uma TC de alta resolução sem contraste, beleza? Aí aqui vocês têm que saber, né? A questão dos filtros e janelas em tomografia, beleza? Que no caso, geralmente, nós chamamos de aqui o janelamento Lang, né? E um filtro que você vai ter que saber qual filtro vai utilizar. Na revisão, deixei também um materialzinho bem prático para a gente identificar, né? E diferenciar os tipos de janela e os tipos de filtro em TC. Mas lembrou, lesão torácica, né? De osso, janelamento para osso, lesão pulmonar, janelamento de pulmão, que nós chamamos de alta resolução, e lesão mediastinal, janelamento de mediastino, o nome já diz, né? Então, geralmente, lesão pulmonar, geralmente são lesões sem contraste, principalmente se for nódulo solitário, né? E a depender do nódulo, também poderia ser utilizado com contraste. Mas se você quer analisar um nódulo pulmonar com contraste, aí você vai ter que fazer o janelamento de mediastino, beleza? Então, para não complicar muito, lembrou, avaliação pulmonar, né? Principalmente é o quê? TC de alta resolução, porque é um janelamento específico para a área pulmonar, beleza? Efeito míssil na ressonância. O nome já diz, efeito míssil é um poder de atração ferromagnético. Então, esse aqui nós não podemos errar.
Material, ferro, magnético. As outras não tem nenhuma relação. Olha aí. Movimento do paciente, falha no gradiente de fase, interferência de frequência, quench do magneto. Pessoal, quench ele cobrou alguns equipamentos, né? Que quench nada mais é, né? Vocês até viram aí no comentário, quando quem respondeu o simulado, depois no e-mail recebia, né? Se estava correto ou não e os comentários. No material também eu coloquei os comentários que está no grupo, beleza? E o quench é a perda súbita do campo magnético, relacionado principalmente à eliminação, né, do hélio, né, que é um criogênio que faz com que não tem, que diminua a resistência, né, dentro do aparelho. Então, o quench não tem nada a ver, né, nessa situação nós poderíamos fazer o quench, eliminar o hélio, reduz o campo magnético, que o magneto aqui, que é supercondutor, se tornaria um tipo resistivo, e assim nós conseguimos tirar essa marca daqui, né. Mas o efeito míssil é um exemplo de uma pessoa que vai entrar numa sala de ressonância com um revólver, por exemplo, e o revólver vai ser atraído como um míssil para o magneto, beleza? Então, é materiais o quê? Ferro magnéticos. Na prática, já vi muitos casos de efeito míssil, né, trabalhando mesmo com ressonância. Moedas, guarda-chuva, cadeira, né, tudo isso aí são exemplos aí que já ocorreram, onde eu trabalho, ou trabalhava, né, de efeitos mísseis. Essa questão aqui 100% acertou, que é o pitch. Não podemos esquecer, pessoal, que o pitch é uma relação entre a distância do deslocamento da mesa por rotação pela espessura de corte. Se não tivesse termo distância do deslocamento da mesa por rotação, apenas é velocidade da mesa, beleza? Se não tiver espessura de corte, mas pode ter o nome colimação, também está certo, beleza? Então, essa questão foi interessante porque ó, o gabarito é esse, velocidade da mesa e espessura de corte. Mas se não tiver velocidade de mesa, pode estar assim, ó, distância do deslocamento da mesa por rotação. E se não tiver espessura de corte, mas pode estar o termo colimação, beleza? Que é uma relação, porque o aparelho de tomografia, questão de prova agora, tem dois colimadores, o pré e o pós. E essa colimação que vai controlar quem? A espessura de corte, beleza? Não esquecer, o aparelho de tomografia tem dois colimadores, né? O pré e o pós, beleza? Então, tudo isso é importante para identificarmos aí a espessura de corte. Questão tranquila também, 100% acertou. Pessoal, não tem uma tendência forte para FGV cobrar incidência, mas eu vou indicar para vocês, né? Vou estar colocando no grupo depois, né, o material do Prepara X, que é um resumo de todas as incidências especiais. Vocês vão ter que ler isso, eu recomendo vocês até levarem no bolso no dia da prova, faça a impressão, porque até ali antes da prova, faltando 30 minutinhos, você fica lendo, olha lá, né, fica observando, porque às vezes na hora da prova, se cair, você vai lembrar, beleza? Qual o nome da incidência especial, que área é aquela estuda, o raio central, né? E nós já temos aqui o material pronto para você só olhar, decorou, né? E viu, beleza? Então, para quem trabalha com raio-x, sabe que a articulação acromioclavicular, né? Que é uma articulação muito importante, que ocorre principalmente em lutadores, goleiros, né? Que eu sou goleiro também, já fiz esse exame, né? Para avaliar algum tipo de lesão. É muito importante para você saber se tem algum tipo de luxação, né, nessa articulação. É até comum um sinal que nós chamamos de sinal do clique, né? Que a gente coloca, clica lá, coloca o dedo aí, tem tipo um cliquezinho, clique, clique, né? Quando tem uma luxação dessa região. Dói demais. E geralmente é sempre cirúrgico. Então, para ver se realmente tem uma luxação ou não, nós temos que colocar um peso, né, nos pacientes aqui, ó, como nessa foto que eu coloquei, peso, porque assim desce um pouquinho mais, né, os ombros, e assim eu consigo tirar a sobreposição e ver se realmente tem uma luxação ou não. Por isso que toda vez que tiver a articulação acromioclavicular tem que ser um AP com carga, beleza? Então, né, vou colocar depois, me lembre, se não colocar até amanhã, o material que é um resumo de todas as incidências, beleza? Do Prepara X, bem legal. Aqui, pessoal, é algo que fica mais como um estudo mesmo para vocês, porque eu queria que vocês soubessem a diferença entre os tipos de hematoma. Qual achado de TC de crânio é prioritário em traumas com pupilas anisóricas? Professor, o que é isso? É o paciente que tem uma pupila diferente da outra, né? Pupila diferente da outra. Essa questão é muito relacionada principalmente a um tipo de hematoma, né? Quando eu falo de hematoma, pessoal, na tomografia, geralmente os dois mais vistos é o hematoma subdural, que parece uma banana, e o hematoma epidural, que é o hematoma epidural que parece um limão, né? É bicôncavo.
E o epidural ele é muito perigoso, pessoal. Por quê? Porque o paciente geralmente ele chega acordado, né? Tem aquele espaço lúcido, né? Não esquecer esse termo, ó, espaço lúcido no hematoma epidural. E esse sangramento, se ele não for corrigido, ele vai aumentando, aumentando, aumenta a pressão intracraniana e afeta todas as áreas sensoriais e motoras, né? Ó, pode observar que até a linha média ela vai mudando, né? Se não for tratado corretamente. Por isso que às vezes o paciente chega bem, né? E evolui para algo, né? Fica desacordado e evolui, se não for tratado, né, até com a morte mesmo. Então, por isso que é importante, nesses casos aqui, né, fazer o tratamento mais rápido. E é por isso que até os atletas, pessoal, quando estão lá no futebol, né, quando tem uma pancada na cabeça, né, tem que ser avaliado pelo médico, foi liberado até a substituição, sem contar, né, as lutas também, futebol americano. Por quê? Porque o risco maior desses hematomas epidurais, beleza? Aí eu coloquei esse texto para vocês verem também, né, e, de fato, né, pupilas anisicóricas é mais comum nesse tipo de hematoma, né, epidural, beleza? Show de bola. Aqui é uma questão bem interessante, que, olha isso aqui, ó, alta relação sinal-ruído em radiografia digital está associado a quê? Pessoal, não podemos esquecer isso. Alta relação sinal-ruído, ou seja, eu tenho muito sinal, deixa eu botar a caneta aqui, quer dizer que eu tenho o quê? Muito sinal e baixo ruído. Ou seja, é uma imagem com alta qualidade. Se é uma imagem com alta qualidade, como na mamografia, eu vou ter o quê? Detalhes anatômicos nítidos, beleza? Mas, pessoal, olha isso aqui, ó. Se eu não tiver o nome alta relação sinal-ruído, eu posso ter o quê? É como se fosse uma alta. Fugiu não agora, fugiu. Por exemplo, alta matriz, né? Redução do número de pixel. E assim sucessivamente, quer dizer que eu também vou gerar detalhes anatômicos nítidos, beleza? Lembrou de matriz, aumentou a matriz, vou reduzir o tamanho do pixel e aumenta a qualidade da imagem. Beleza, galera? Tranquilo demais essa questão também. Ou seja, quando falar o termo alta relação sinal-ruído, quer dizer que é muito sinal e pouco ruído. Boa imagem. Se tiver alta relação, baixa relação sinal-ruído, quer dizer que o sinal é baixo, o ruído é alto. Ou seja, imagem com péssima qualidade. Aqui é uma questão tranquila, que informa da seguinte forma. Qual componente do sistema PAX armazena metadados DICOM? Pessoal, vai armazenar nos servidores de imagem, né? Servidor de imagem, não tem o que correr, né? Estação de trabalho, falso. Orclist, servidor de laudos, Gateway DICOM, não. Lembrou, quem vai armazenar os dados e as imagens DICOM, para quem já trabalha na prática, sabe que tem os servidores, né? Tem as nuvens, que também são um tipo de servidores, né? E tudo isso vai armazenar as imagens DICOM, né? Que é a imagem padrão no diagnóstico por imagem, a nível mundial. Aí eu acho que aqui é a última questão, deixa eu ver aqui. Não, é a penúltima. Questão interessante. Eu até expliquei anteriormente. Para quem prestou atenção, ficou bem lógico isso aqui, ó. PET-CT com FDG18 é menos sensível para qual tipo de tumor? Pessoal, lembramos o quê? Que flúor, né, desoxirriglicose, ele é muito utilizado para avaliar lesões que têm alta atividade metabólica relacionada à glicose, né? E eu até falei no início da questão lá que um dos tumores que tem baixa, né, metabolismo para glicose, porque eles são bem diferenciados, são os tumores neuroendócrinos, né? Então, nesse caso aqui, né, ele é menos sensíveis para tumores neuroendócrinos porque tem um baixo metabolismo glicótico, beleza? Coloquei também a justificativa nessa questão. Linfoma, carcinoma pulmonar, melanoma e câncer de mama, todos podem ser bem avaliados pela PET-CT, né? Porque todos têm uma boa atividade aí glicótica, beleza? Então, fica como dica aqui nessa revisão, entre aspas, né? Nessa correção de simulado, tumores neuroendócrinos, beleza? E a nossa última questão, 100% dos alunos acertaram, que é o quê? A relação da ergonomia, né? Qual complicação está associada ao uso prolongado de avental plumbífero? Pessoal, avental plumbífero, avental pesado, vai ocasionar o quê? Doenças osteomusculares. Olha essas outras aqui que não tem nada a ver, ó. Nefropatia por contraste, lesão por sobrecarga térmica. Ó, se não tivesse térmica, se tivesse por peso, poderia ser, mas térmica não tem nada a ver. Catarata, queimadura por radiação, não tem nada a ver. Beleza? Então, os distúrbios osteomusculares têm muita relação com o avental
né, uso prolongado. Por exemplo, no centro cirúrgico do HU, lá eles têm um avental muito pesado que ninguém gosta. Aí os médicos neurocirurgiões, o que eles fizeram? Compraram os aventais de tungstênio. Pessoal, é um avental leve, leve, que você pode passar muito tempo com ele, que não sente nenhum tipo de dor, né? Então, até hoje em dia tem vários tipos de aventais plumíferos que são otimizados na prática, né? E é bem legal isso. Beleza, galera? Ó, aí foram aí, né, 30 questões. Vocês viram aí, né, que foi um modelo assim relativamente legal, né? Deu para rever aí alguns conceitos, né? Então, conto com vocês lá na nossa revisão de véspera. Nós vamos começar às 8 horas, vou mandar o link, né? No sábado, mas talvez demore um pouquinho. É que eu espero para a galera chegar, né? Entre 8h15 e 8h20. Queria que vocês participassem bastante também da aula, né? E não esqueçam do vídeo que eu comentei lá no grupo, né? Para vocês assistirem no YouTube aquele vídeo de 5 horas e pouco. Né? Até um colega comentou que começa pela portaria 453 de fato, né? Mas vocês podem pular ela, ou se quiser, serve como aprendizado também, né? Ninguém sabe, serve como algo extra. Mas depois dela, eu creio que tudo tem grande chance para cair na prova. Beleza, galera? Então, espero aí que vocês tenham gostado, né? Vou estar enviando no grupo agora esse material, beleza? Com os slides, e assim vocês podem ver, né? E o gabarito está em outro material que eu enviei. Beleza, galera? Então, deixa eu só parar aqui a gravação.